Quem não gosta das atrações aquáticas dos parques de diversões? Ainda mais em dias de calor. Nada melhor do que essas atrações para se refrescar, dar umas risadas e continuar o passeio. Splash, T-Boom, todos são brinquedos obrigatórios em qualquer parque que se preze. Mas e se eu te falar que essa atração aparentemente inofensiva, que levamos nossas crianças junto, se tornou uma armadilha mortal que resultou na morte de 4 pessoas e que chocou um país inteiro? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, o terrível acidente do Thunder River Rapids Ride. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender com essa história. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada deixa aquele likezão para ajudar com o crescimento do canal. E outra forma de nos ajudar demais é nos ajudar a bater a meta humilde de 1000 inscritos, então faz esse favor pra gente e se inscreve, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. Então é isso meus amigos, prepara um cafezinho, arruma um lugar confortável e vamos ao vídeo. Criado em 1981, o parque de diversões Dream World, localizado na Gold Coast, na região de Queensland, é o maior parque temático da Austrália. Junto ao parque também há um grande zoológico e muitas atrações que levam milhões de pessoas ao parque todos os anos. E com uma parte temática da DreamWorks, o parque também possui toda uma área com temas de filmes consagrados e amados da produtora, como Madagascar e Kung Fu Panda. Então era muito normal ver famílias inteiras nas férias aproveitando um dia ensolarado no parque. E como no Brasil, a Austrália é um país muito quente, o que torna as atrações aquáticas umas das mais procuradas. E entre elas estava o Thunder River Rapids River, que eu vou chamar de TRRR ou só Thunder porque pensa no nome grande para um brinquedo. Olhem os nossos, Splash, T-Boom, nomes que já dizem tudo. Aliás, o TRRR era praticamente igual ao Rio Bravo do Hop Hari. Quem já foi? Comenta aí. Mas eu acho que depois desse vídeo você vai ficar meio ressabiado. Mas vamos lá. Era 25 de outubro de 2016, quando a pequena Ebony, de 12 anos, estava empolgada para o grande passeio do dia, ir com a família para o Dream World. Junto com ela iriam seus pais, a mãe Kate Goodchild e o pai David Turner, seu tio por parte de mãe Luke Dorset e o namorado dele Rosbe Arag, e também iria sua irmãzinha de apenas 8 meses. Todo o passeio foi ideia de Ebony, que convenceu seus pais e tios a levá-la ao grande parque. O dia estava sendo perfeito, sol, família e amigos, tudo o que queremos em um dia como esse. Então, para se refrescarem e fugirem do grande calor que estava fazendo no dia, eles escolheram ir ao Thunder River. David, o pai, não foi porque alguém tinha que ficar com a bebê. Então Ebony, Kate, Luke e Rosbe subiram no bote para 6 pessoas, que foi completado por 2 desconhecidas pela família de Ebony, e elas eram a neozelandesa Cindy Lowe e o seu filho de apenas 9 anos, Kieran. Uma outra filha de Cindy, Isla, de apenas 6 anos, não pôde ir porque era muito pequena, então acabou ficando com os monitores do brinquedo. Agora falando do trajeto, esse era mais um como qualquer outro, não tinha nada de especial. Algumas pequenas descidas, nada muito radical, apenas com algumas mini cachoeiras para molhar os ocupantes, e era só isso. Mas foi bem no fim do trajeto que, por um problema sistêmico, algo terrível aconteceria. Durante todo o trajeto, os botes são apenas guiados pela força da correnteza, mas no final eles sobem em uma grande esteira que leva o bote para cima e o solta para baixo, onde acaba o trajeto. Bem, nesse lugar onde ele é solto, deve ter sempre água o suficiente para o bote flutuar, mas é aí que morava o perigo. O local era abastecido por 2 grandes bombas de água que davam conta de manter os botes flutuando para saírem da esteira, mas por falta de manutenção e atenção dos operadores da atração, uma das bombas de água havia falhado há horas, mas ninguém notou, pois o efeito foi sendo revelado aos poucos, já que como uma das bombas estava jogando água
água no local, a esteira foi ficando com um nível de água cada vez mais raso. Muitos outros botes passaram por ali sem problema, por ainda ter água o suficiente, mas de repente um bote que estava vazio encalhou, e ele encalhou bem no fim da esteira, ficando travado entre a poça rasa de água e a gigante e poderosa esteira. E é nessa parte dessa história que eu fiquei muito irritado, como bem na frente dos operadores ninguém desligou a esteira, ninguém parou a atração, eles não fizeram nada. Segundo relatórios posteriores, o brinquedo era tão precário que não havia nenhum sistema de parada de emergência, nenhum sensor de nível de água, e isso estamos falando de 2016, não estamos falando dos anos 80, faz pouco tempo que isso aconteceu. Então agora, com o bote encalhado no fim da esteira, o bote seguinte, cheio e pesado com as duas famílias, era erguido pela esteira e em seguida foi lançado contra o bote vazio. E o impacto foi tão grande que lançou duas pessoas para o ar e virou o bote na vertical, ficando preso contra o bote vazio. Duas pessoas ficaram presas embaixo do bote, onde sob o extremo peso do brinquedo não havia nada que eles pudessem fazer e eles acabaram morrendo afogados. Mas outros dois tiveram um destino ainda pior, pois foram lançados contra a esteira, que ainda estava funcionando. Tudo isso na frente dos funcionários e familiares. E essas duas pessoas foram trucidadas pela esteira. Infelizmente a palavra é essa. Por um milagre de Deus, as duas crianças saíram intactas do acidente. Algumas fontes dizem que na hora do impacto elas simplesmente foram lançadas para a plataforma, e outros dizem que foi um último esforço de seus entes queridos que tentaram instintivamente salvar as crianças do mesmo destino deles, um acidente de dar pesadelos. Mas o pior é lembrar que o marido David e a pequena Isla assistiram tudo, e inclusive o time de paramédicos precisaram de tratamento psicológico após o acidente, pois segundo um deles, os choros e gritos dos familiares enquanto eles tentavam fazer algo onde não havia mais nada a ser feito foi demais para suas mentes. O Dream World foi condenado a pagar indenizações milionárias, algo em torno de 2 milhões de dólares para a família Goodchild e valores que chegam a 800 mil dólares por cada um dos outros ocupantes. Mas tudo que eles podiam fazer para enrolar e não pagar eles fizeram, pois mesmo condenados, as indenizações ainda não foram completamente pagas. Segundo David Turner, sua família foi completamente devastada e hoje ele é um pai solteiro cuidando de duas garotinhas. E segundo ele e a própria família, a pequena Ebony nunca mais foi a mesma, já que até hoje ela se sente culpada pelo que houve, pois foi ideia dela de todos irem no parque aquele dia. Claro que não foi culpa da criança, a vida é assim, nunca sabemos o que está por vir, mas realmente deve ser uma situação terrível e inimaginável. Mas e vocês? Já foram nesse tipo de atração? Sabiam desse acidente? Deixem seus comentários que eu leio tudo. Não esqueçam o likezão para apoiar o canal, e se você ainda não conhece o caso da streamer japonesa que manipulou um fã até o limite de sua sanidade e que acabou em tragédia, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela e não perde nada. Um abração do Malonão. Falou!